pauta é sobre uma ONG que atende ex-moradores de rua e eles fazem isso geralmente com pessoas que estão num albergue lá perto da Barra Funda mesmo, e essas pessoas no geral têm algum tipo de deficiência mental. E para isso eles trabalham com a educação mesmo, tipo educação básica. Como é o nome da ONG? A Vida Vale Mais, o nome da ONG. E aí eles começam com um ensino básico, tipo alfabeto, números, para as pessoas poderem de alguma forma se reinserirem novamente. Daí a gente começou a pesquisar especialistas no assunto, encontramos você na maioria das matérias que a gente leu. E as perguntas que a gente vai fazer, elas são um pouco mais genéricas, assim, mas você pode desenvolver o quanto for necessário. Então, falar um pouco, eu vou fazendo aos poucos, né, mas só generalizando, um pouco sobre a sua trajetória até aqui, tipo, qual a sua especialização, pra dar uma credibilidade mesmo, pra explicar quem você é, e aí eu vou fazendo as perguntas aos poucos e qualquer dúvida que você tiver, tá bom. Tranquilo. Amiga, você já tá filmando? E obrigada primeiro também pela isso. disponibilidade. Tá? Sim, e vamos fazer assim, Isa, eu faço algumas perguntas, depois você tenta filmar de outro ângulo, tipo, de onde eu tô, tá bom? Tá. Primeira coisa, você pode falar seu nome, o que você sentir que é necessário falar sobre você, sobre a sua formação, sobre o seu objetivo profissional, esse tipo de coisa, uma introdução mesmo, pode ser tranquilo. Então, meu nome é Jorge Broide, eu sou psicólogo, me formei no ano de 1979, sou psicanalista e trabalho com população de rua ou com aquilo que a gente chama na psicanálise nas situações sociais críticas há 42 anos, desde o tempo que eu era estudante. Então eu trabalho aqui como psicanalista, você pode mostrar aqui um diva clássico, um psicanalista clássico, tá certo? Desde essa psicanálise mais tradicional, até eu sou professor do curso de psicologia da PUC, sou também consultor e trabalho na área pública, na área privada, no terceiro setor, com essas situações sociais muito graves, tanto atendendo diretamente nas ruas, população de rua, adolescentes em conflito com a lei, quanto dando capacitação, formação para técnicos que trabalham nas secretarias públicas ou nas ONGs, ou mesmo ou mesmo na iniciativa privada, alguns projetos. Tenho escrito bastante coisa, então tenho várias publicações. Nesses últimos anos eu trabalho muito com a minha mulher, que é a Emília Broide. A gente tem publicado muitas coisas juntas sobre esse tema, né? Isso. Tá ótimo. A segunda coisa que eu queria que você fale você escreveu uma matéria, não sei se tem mais estudos sobre isso, relacionando o perfil das pessoas em situação de rua com o perfil de uma pessoa em situação carcerária, algo assim. Você pode falar um pouco sobre isso, por favor? É o seguinte, que nós fizemos uma pesquisa, vocês viram o nosso livro? O livro não, eu cheguei a olhar só a matéria mesmo. Tá, então nós fizemos um livro, um dos últimos livros que a gente publicou, que é uma pesquisa que a gente fez em 2016 sobre a vida da população de rua na cidade de São Paulo. Nós fizemos uma pesquisa para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E nessa pesquisa a gente montou toda uma metodologia psicanalítica da pesquisa, mas nós também capacitamos 10 pessoas que estavam ou estiveram em situação de rua para serem pesquisadores, né? Então eles iam às ruas e, como eles conhecem muito bem os lugares nas ruas, eles trabalharam muito bem enquanto pesquisadores. E nessa pesquisa, isso que a gente descobriu bateu com o censo quantitativo que foi feito em 2015 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que 40% da população em situação de rua hoje mudou o perfil hoje, é egressa do sistema penitenciário. E as pessoas egressas do sistema penitenciário ficam na rua por algumas razões muito graves. Uma primeira razão é que não há a menor preparação para as pessoas que estão presas para a sua saída das prisões. Não há a menor preparação. Mas isso não é o mais grave. O mais grave que a gente descobriu é que quando a pessoa é sentenciada por uma pena de crime contra o patrimônio ou tráfico de drogas, a sentença inclui uma multa.
Então, no Código Penal está escrito, vamos dizer, tantos anos de reclusão mais multa. Essa multa, ela se divide em duas multas. Uma multa que é uma multa fiscal. Então, se a pessoa não pagar, fica devendo imposto. Como tem milhares e milhões de pessoas que devem imposto. E a outra parte dessa multa é uma multa penal. Ou seja, se a pessoa não paga, ela ainda não cumpriu toda a sua pena. Isso, aqui teve um trabalho na Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que a Corregedoria conseguiu fazer um procedimento que os juízes podem abonar a multa penal, não a multa fiscal. Com a multa penal, se ele não cumpriu ainda toda a pena, ele não pode tirar o título de eleitor. Se ele não pode tirar título de eleitor, não pode tirar carteira de trabalho. Portanto, essa pessoa está condenada para o resto da sua vida a ficar na clandestinidade ou no trabalho informal. Isso é da maior gravidade. Eu diria que isso é um crime de Estado, inclusive. Os juízes, hoje em dia, por esse procedimento da Corregedoria Geral da Justiça, podem abonar a multa. Mas vocês sabem quanto dos juízes abonam essa multa? Somente 20%. 80% dos juízes seguem dando essa multa. Então a pessoa sai da prisão sem nenhuma preparação prévia e não tem para onde ir, não tem trabalho, e o único caminho que ele tem é ou o crime organizado ou a rua. Desculpa perguntar, mas qual que é o motivo que eles dão para penalizar as pessoas com essa multa? É Estado? Está no Código Penal. Está no Código Penal. Entendi. Nossa, certo. Você acha que para resolver isso, tipo, que solução você daria? Por onde começar? Porque não, já tem até uma solução, é que os juízes podem abonar essa multa. Certo. Só que não abonam. Entendi. Então tem o Poder Judiciário, tem uma mentalidade muito conservadora e não tem ideia da bomba que eles estão montando em fazer isso. Uhum. Porque isso vai criando uma bomba de violência e uma bomba de clandestinidade das pessoas e estão condenando as pessoas à prisão perpétua de alguma forma. E você acredita que de fato o Estado, o governo em si não tem noção disso? Tem noção disso. Que eles sabem que eles estão condenando essas pessoas? Eles sabem, mas eles sabem, por exemplo, a Defensoria Pública, nós tivemos a partir daí conversando muito com a parte de direitos humanos da Defensoria Pública, e os juízes sabem, mas os juízes não sabem, por exemplo, que o efeito disso na população de rua, na população que está nas ruas. Quando eu comentei com pessoas do Poder Judiciário que 40% da população em situação de rua é egressa do sistema penal, eles tomaram um susto, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Entendi. Você considera que é uma utopia a gente achar que a gente pode ir acabando aos poucos com a quantidade de pessoas que vivem nas ruas? Não acabando assim. Você não acha que é uma utopia? Acha possível? Claro. E você acredita em alguma política pública, alguma coisa? Só através de política pública. Só através de política pública? Política pública. Você pode falar um pouco sobre como Olha, você acha que isso deveria funcionar? Hoje em dia tem vários tipos de assistência. Certo. Um programa muito moderno, que hoje é feito na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, chama-se Housing First. Primeiro a casa. Então a pessoa está lá na rua, detonada daquele jeito, põe o cara num apartamento. E a partir daí ele começa a se organizar. Você começa a atender o cara, ele dentro de uma casa dele, já morando. Certo. O efeito tem sido muito bom. Você acha que isso muda dentro, uma coisa de dentro para fora, de fato? Isso, porque isso é muito impactante. E os efeitos têm sido muito bons. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas e gradações que podem ser feitas. Sim. Primeiro tem que ser feito um trabalho de cuidado, por exemplo, você estava dizendo que as pessoas têm problemas, têm limitações, como é que você usou? Deficiência mental. Eu acho que é um mau conceito esse. Sim. Acho que é um mau conceito, eu duvido. Eu acho que pode ter um ou outro que tenha, mas o que ocorre é que tem um impacto tão forte na vida psíquica do sujeito que ele tem essa
queda que você está vendo lá. Você acha que isso acontece, então, depois de ter passado pela experiência de rua? Sim. Esse caminho que ele vai fazendo, da ruptura dos laços dele, antes de ir para a rua, até a rua e que ele fica lá, não é deficiência mental. Isso é trauma, isso é dor, isso é ruptura, isso é outra coisa. Hoje eu fui lá nessa ONG, né, pra entrevistar e tal. A gente ia até entrevistar uma psicóloga, mas ela não foi hoje. E eles estavam falando exatamente isso, que é muito difícil, né, porque você tem uma ruptura com familiares, e aí você vai pra situação de rua que você tem que começar a pedir dinheiro, pedir comida, começam a beber, começam a se drogar, e fica assim. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a situação de rua que mexe muito com a cabeça, né? Sim, muda muito. Engraçado, a gente vivenciou isso essa semana. A gente tava ajudando um morador de rua e ele acreditava que ele tava ali há 2 dias só. Ele afirmava isso, só falava, não, porque eu cheguei aqui esses dias. Mas isso é clássico. E a gente... Era nítido que ele tava ali há muito tempo. As roupas, tudo indicado. Mas eu vou contar para vocês, então você vai entender já isso. Você vai ver que não é deficiência. No caso do morador de rua, você fala, quanto tempo você está na rua? 2 dias. Outra vez você encontra o mesmo cara, vai ter 2 anos. Outra vez você encontra o mesmo cara, vai ter 6 meses. Esse processo de ruptura que ele vai tendo até indo para a rua altera a noção de espaço e tempo. O trauma altera a noção de espaço e tempo no sujeito. Então, o tempo da pessoa que está na rua passa a ser vivido por ele a partir dos traumas que ele vive, das rupturas. Então, você pergunta, desde quando você está na rua? Desde que a minha mãe morreu. Desde quando você está na rua? Desde que aconteceu isso, aquilo. Nossa, desde... foi exatamente isso. Não é? Então, é esse que passa a marcar o tempo dele. Por isso que não é uma questão de deficiência. É uma questão traumática e psíquica. Se a pessoa está falando de deficiência, não, desculpa. Não, sem problemas. Não sabe o que está falando, não conhece, ou tem uma visão muito preconceituosa. Porque é muito fácil você falar de deficiência e aí você não fala desse trauma todo. Entendi. Você não fala que o cara foi presidiário, você não fala que o cara não pode tirar documento, você não fala que o cara sofreu tudo isso na vida dele, você não fala, você é deficiente. Com isso você apaga todo esse drama psíquico e social da maior envergadura ao chamar essa pessoa de deficiente. Você reduz a situação toda a uma doença, assim. Você entendeu? Entendi. É ideológico. Sim. Esse projeto que eu estava dizendo, que trabalha com educação e tudo mais, você acha que a educação, junto com a psicologia, né, eles são atendidos tanto por professores como por psicólogos, você acha que é capaz de, não sei se a palavra certa é remediar, mas de ajudar de alguma forma? Você acha que... Sim, é capaz. O que acontece... Mas em que nível, sabe? Então, que dentro desse processo que a gente está falando, que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, sim, a pessoa não tem mais a condição que nós temos. Então, o trabalho que ele vai fazer, ele não consegue mais acordar às 5 horas da manhã e ficar no trabalho até às 6 da tarde, até às 5 da tarde. Porque a estrutura psíquica dele mudou nesse processo todo. Mas ele trabalha muito. Ele pega o carrinho dele e vai, ele tem que catar comida o dia inteiro, ele tem um trabalho que não é considerado trabalho. Mas a luta dele para sobreviver é muito grande, mas não é mais a nossa. Porque esse processo todo mudou coisas muito importantes dentro dele. Se for para educar e atender, para ele voltar a ser o que era, 5% da população de rua vai conseguir fazer isso. 10% no máximo. Você tem que educar e cuidar para que ele seja aquilo que ele saia a partir daquilo que ele é. E não impingir a ele uma vida, um estilo de vida que ele tinha anteriormente. Que ele tinha anterior e que ele não quer, inclusive. Entendi. Então você acha que um projeto desse, na verdade, ele sempre vai ser frustrante no final das contas? Se for isso, vai ser muito frustrante e pode ser muito agressivo.
para ele, porque vai estar mostrando para ele o tempo inteiro como ele é incapaz, como ele é um deficiente, como ele não consegue, como isso é pura exclusão. Certo. Não, na verdade... Quando Vocês eu comecei entenderam, a conversar- né? Sim, Não, claro. sim. Totalmente. Com certeza. Quando eu conversei com a idealizadora do projeto, ela falou justamente sobre isso, que a ideia não era torná-los o que eles já foram um dia, sabe? Fazer com que eles voltem a ser aquilo. Mas sim, através da educação, dar novas possibilidades, entendeu? Para eles se redescobrirem mesmo, Sim, assim. Eu acho sim, que aí sim. é... Desde que não seja, que tenha uma noção de o que esse sujeito está vivendo de verdade, e o que a partir daí, e não impor uma outra vida para ele. Por exemplo, outra questão muito grave no atendimento à população de rua é uma visão que se tem da política pública e que as pessoas têm de que ele precisa voltar para a família. Voltar para a família, a política pública faz um enorme esforço para levar o cara de novo para a família, e o que ocorre é uma retraumatização muito grave. Muito grave. Então o caminho não é a família, muitas vezes. O caminho é outro, são os companheiros da rua. Então pode ter o Housing First, ou pode ter repúblicas. Tem muitas alternativas que podem ser feitas, repúblicas protegidas, com uma equipe técnica que cuide deles e que possa ir elaborando esse processo de sair da rua, que é muito complicado sair da rua. Você não sai da rua assim. Sim. Você imagina, a pessoa está na casa dela, ela está lá, ele tem um vínculo com a comunidade, ele tem vínculo com a escola, ele tem vínculo com o trabalho, ele tem vínculo aqui. Rompe tudo isso, ele vai para a rua. Ele tem que refazer todos esses vínculos aqui na rua. Ele faz. Ele faz, no mesmo lugar, tudo condensado, tudo junto. Aí vai a política pública e diz, você tem que sair da rua. Você tira o cara da rua desse jeito, Rompeu todos os laços de novo. entendeu? Que ele E às acabou de vezes os construir. laços que ele tinha num primeiro momento com a família nem faziam Nem- de bem pra ele. E não faziam, tanto é que ele... Tanto é que ele foi pra rua. E até mesmo hoje, eu tava falando pra ela, né, que é engraçado, porque a gente conversou com um que ele virou e falou, as pessoas vêm ensinar a gente e tudo mais, e aí elas conseguem um emprego melhor e saem. E é bem isso, né, tipo, eles têm esse negócio da ruptura de relação, então eles vão sempre sofrer, mesmo ficando pouco, dando uma aula, até professor mesmo na nossa escola, assim, faculdade, tipo, você pega um carinho e aí depois sai. Então é muito difícil pra eles. Eles até estavam falando meio com dor no coração, sabe? Mas olha só, então você vê como a psicanálise pode ajudar muito nisso. Eu acho que esses trabalhos eles têm que ser interdisciplinares. Esse trabalho que a gente fez, essa pesquisa, a gente montou uma equipe interdisciplinar. Você sabe o que era uma parte da nossa equipe? Jornalistas. Jornalistas. Vocês já ouviram falar no Grupo Ponte de Jornalismo e Direitos Humanos? Não. Tem que ver. Porque são pessoas... Então, nós constituímos uma equipe onde eles tinham oficinas com os jornalistas do Grupo Ponte, oficina de literatura, de escrita, disso, daquilo. Bacana. Muito bacana mesmo. Entende? Uhum. E esse projeto era como exatamente? Eles faziam as oficinas, mas pra que exatamente? Não entendi muito bem. Porque eles eram pesquisadores, Certo. então nós fizemos uma preparação muito intensa deles, como pesquisadores. Eles tinham 3 momentos de preparação. Primeiro, durante 3 meses, não iam a campo, só faziam isso. Um momento era um grupo psicanalítico, um grupo terapêutico, porque a gente partia do princípio que se ele vai escutar a vida do outro, ele tem que poder falar da vida dele, de verdade. Se ele vai escutar o outro, ele tem que ser escutado. E ele tem que poder entender o lugar do outro. Porque esse é o processo psicanalítico, não sei se alguma de vocês se analisa, tá certo? Um outro grupo era um grupo com 2 psicólogos mais jovens, que faziam um campo, pensavam um campo com eles, onde vamos, como fazemos, como é que nós vamos formular as perguntas, ver as situações de campo. E outro grupo era com o pessoal do Ponte, que fazia uma oficina de escrita e de leitura com eles.
e de um olhar jornalístico também para a cidade. Legal. Né? Entendi, muito bem. Peraí,